Pessoal, vamos falar da vitória do Remo, né? Que assim, se teve um jogo ontem que me chamou a atenção mais do que... o resultado, né? Na verdade, me chamou a atenção mais do que qualquer coisa, foi o Remo fora de casa aplicar 3-1 na equipe do Bahia. Um 7-2 no agregado até agora, em confrontos Remo e Bahia, né? Quem poderia imaginar Teve isso? Teve o 4-1 no Campeonato Brasileiro, que foi a primeira vitória do Remo, inclusive no Brasileirão. E agora um 3-1 fora de casa, né? Exatamente. Cara, vitória gigante, hein? Cara, e assim, foi um jogo que você enfrentar o Bahia na Fonte Nova. A gente acabou de fazer um jogo, por exemplo, do Palmeiras, enfrentando o Bahia lá na Fonte Nova. O Palmeiras sofreu uma barbaridade, cara. E o Bahia é um time muito forte dentro de casa. E o Remo conseguiu ter uma atuação, assim, impecável mesmo, em termos de atitude, intensidade, uma marcação muito sólida, muito forte. O Bahia teve algumas oportunidades, naturalmente o Bahia dentro de casa vai criar, né, situações, não tem, é um time muito qualificado, tem volume de jogo, jogadores de qualidade diferente mesmo, mas o Remo fez um jogo muito forte, cara, para marcar bem e para sair no contra-ataque, não necessariamente numa ligação direta ou numa correria desenfreada, mas para transicionar bem, muitas jogadas de pé em pé também. Cara, o Marcelinho fez um jogo muito bom e era um cara que eu questionava para o nível de Série A. E o Marcelinho joga contra o Bragantino de ponta, por exemplo. Pois é. Ontem jogou de lateral direito, Exatamente. Normal na dele, né? Outro cara que fez uma partidaça também, o parceiro do Marcelinho ali do lado direito, mais o Pikachu. Cara, o Pikachu fez um baita jogo. Cara, que eu acho que o Pikachu, ele é o tipo... Que também já foi lateral direito. Também já foi lateral direito. Daria pra... Mas é que tal, o Pikachu, pelo lado direito do campo, ele já jogou em todas, né? Sim. Ele já jogou de lateral, ele só não jogou de zagueiro. Volante, lateral, direita, volante, meia e atacante. A questão é que o Pikachu ele deve ser o jogador que todo treinador gosta de ter na sua equipe. Primeiro, que ele te dá uma variação tática absurda, que você consegue mexer sem mudar no time várias vezes. Ele é intenso. E é um cara de entrega, isso, de intensidade. É um jogador que eu acho que ele tem uma pressão muito grande no Remo, inclusive, né? Porque da base do rival, identificação. Deu entrevista falando que nunca jogaria no Remo. Então ele já chega com uma cobrança. Claro. E também chega como, talvez, a principal contratação quando chegou. Depois o Remo ainda faz algumas contratações, mas quando chegou, o Pikachu era a principal até aquele momento. Que então, depois foi o nosso destaque no guia, Depois foi o Talhari, mas eu acho que o Pikachu é a segunda ainda. Eu tô pensando no geral aqui, todos os jogadores que chegou bastante pro Osório, né? Então, teve bastante contratação e depois teve que fazer uma nova janela. Mas eu queria lançar a braba aí, Matheus Santana. Perguntar essa partida que foi muito tática pro Remo. Eu tenho duas perguntas, mas a primeira é mais falando de jogadores mesmo. Foi extremamente tática, que o Remo conseguiu marcar bem, controlar um Bahia que ataca muito e propõe muito jogo. A gente sempre fala sobre isso. O Bahia propôs jogo agora contra o Flamengo no Maracanã. Claro, contexto do jogo de estar perdendo. Mas nessa partida o Remo não tinha Vitor Bueno e não tinha David Braga, que são os clássicos camisas 10, que são jogadores de genialidade, que com a bola no pé fazem diferença. Só que em contrapartida não vão te entregar tanto na marcação como algum volante, por exemplo, que é o caso do Zé Ricardo. Ontem o Zé Ricardo foi escolhido para jogar mais ou menos naquela posição ali, uma trinca de volantes, não necessariamente volantes, mas enfim, posicionamento assim. Vocês acham que muito dessa entrega e muito desse poder do Remo também de sair no contra-ataque, se fechar bem contra um adversário que ataca bastante, passou por você não ter esses jogadores mais geniais? Cara, eu vou começar, tá, Fê? Por favor. Eu acho que sim. Acho que, querendo ou não, né? Você não ter esses jogadores ali para a função Vitor Bueno e David Braga acabou ajudando o Remo na proposta desse jogo, porque o Zé Ricardo, cara, ele tem um poder de marcação bem interessante. E ele levou a vantagem pessoal ali em vários momentos, cara, para roubar a bola, para sair jogando e passando para fazer ultrapassagem, se mandando pro ataque e até trazendo o Pikachu de novo para a conversa. O Pikachu é um cara que dá muito equilíbrio também, porque o Remo tentava igualar a série de bola do Bahia, né? Que faz uma série em 3+1 ou 3+2. Enfim, o Remo tem 3 jogadores na saída, o Remo colocava 3 jogadores. Você tinha o Jajá, o Talhari e o Zé Ricardo subia. E aí o Pikachu marcava na linha de meia. É isso que eu ia falar, mas se você não tiver alguém que desce ali, vai ficar um buraco. Exatamente. E aí o Pikachu acaba dando um pouco de equilíbrio pro time assim, né? Porque ele pode marcar na linha de cima, pode marcar na linha de baixo, de repente ele pode baixar até na última linha, se ele quiser fazer recompor ali pelo lado direito. Linha de 5. Exatamente, na linha de 5. Então, o Pikachu é um cara que dá equilíbrio pro time. E acho que essa formação sem o 10 que você citou, né, o David Braga ou o Vitor Bueno mesmo, acabou ajudando o Remo a morder mais. Se bem que eu olho para trás e vejo o Remo, por exemplo, contra o Grêmio. Jogou o David Braga. E o Remo fez uma baita partida, cara. Teve um jogo individualmente, assim, muito positivo ali, de vários jogadores que levaram vantagem individual sobre os jogadores do Grêmio. Só que daí você puxa um jogo do Bragantino de alta intensidade, que foi um jogo onde levou 4 gols. Exatamente. Aí você já tá puxando um equilíbrio aí, né? Que teve bons cenários e cenários não tão positivos assim. Então, eu não sei se tem uma fórmula, né? É difícil falar isso. Mas eu achei que a formação ontem com o Zé Wellison, Patrick e o Zé Ricardo no meio deu muito volume de jogo pro Remo e poder de marcação. Porque os jogadores também se movimentavam bem ali. Bom passe também, né? Essa formação no geral. Com o Patrick, com o Zé Wellison, que são caras que conseguem ter um tato melhor com a bola. Não é aquele volantão
Brucutu, quebrador de bola. O Patrick já jogou mais avançado muitas vezes na carreira e o Zé Ricardo, ele... O grande momento da carreira do Patrick é pela ponta esquerda. Claro, entendo que hoje ele não tem mais intensidade e até qualidade para jogar de ponta esquerda. Mas foi o grande momento, como você falou. A outra pergunta que eu queria falar é automaticamente puxando... Que eu queria fazer, né? É automaticamente puxando pro Campeonato Brasileiro e envolvendo a Copa do Brasil. A gente sabe que o Remo tem um calendário complicado em relação a... Disputou a Copa Verde, disputou o Campeonato Paraense, agora tem o Campeonato Brasileiro e não tá bem no Campeonato Brasileiro. Vocês não acham que, passando de fase na Copa do Brasil, e claro que o Remo não entra para perder a partida, mas pode atrapalhar até nesse sentido de Brasileirão, de você desgastar mais, de você ainda ter mais viagens, enfim, entre várias situações? Acho que o que mais atrapalha o Remo, querendo ou não, é a logística, velho. É muito longe. Isso é cruel com o Remo mesmo. É muito difícil. Pô, imagina jogar contra o Inter, contra o Grêmio em Porto Alegre. Você tem que atravessar o país, velho. São 2.600 quilômetros que você tem que voar, velho. Mas até por isso que eu tô falando, porque então, agora você vai ter mais jogos, vai ter um jogo a mais. Só que daí também tem a questão... Né? 2 jogos a mais, pelo menos. Só que também tem a questão financeira. A Copa do Brasil paga muito. A Copa do Brasil, ela é compensatória para isso. E esse ano é uma Copa do Brasil completamente atípica. É a primeira vez que é assim... O Remo não precisou jogar a primeira, segunda, terceira, quarta fase. O Remo entrou direto na quinta fase, junto com todos os times da Série A. Então é uma coisa um pouco diferente. O balanço geral, ele é complicado porque a gente não sabe ainda como vai ser. Porque é um calendário completamente novo. Então eu não sei se a gente tem como falar que vai ser bom, que vai ser ruim. Claro que o ideal é o quê? É focar no Brasileirão e fazer 45 pontos. Só que não tem como se abandonar simplesmente a competição. E o Remo já na Copa Verde está eliminado. Né? Não tem mais chance na Copa Verde de passar de grupo. Então o Remo vai ter uma competição a menos. Né? Que o Remo não estava nem de perto focando na Copa Verde. Né? Mas enfim, é menos um desgaste ali, vamos dizer assim. Né? Então o Remo tem Copa do Brasil agora contra o Bahia e acho que se coloca numa excelente condição. Né? Pô, fez 3-1 fora de casa, dentro de casa tem toda a condição de confirmar essa vaga. Né? Mas no Brasileiro, olha os próximos jogos do Remo. Vai pegar o Cruzeiro, né, no Mangueirão, visita o Botafogo e depois recebe o Palmeiras. E aí você tem o Bahia no jogo de volta. Olha essa sequência do Remo, cara. E a gente está falando de um time que no Campeonato Brasileiro o Remo tem sido competitivo. Né? Essa partida contra o Bragantino realmente não foi boa, essa última, né? Deixou talvez uma impressão ruim, mas o Remo não tá conseguindo pontuar, cara. Mesmo nos jogos que jogou bem, melhor que seu adversário, você tá de novo no jogo contra o Grêmio. O Remo não deveria ter deixado pontos naquela partida, porque perdeu pênalti, perdeu um gol do Talhar embaixo do gol, jogou melhor do que o Grêmio fora de casa. Mas até contra o Bragantino, se for ver. Empata, fica 2-2, o segundo tempo toma... Mas por isso que eu falei de talvez focar no Brasileiro, porque eu não tô entrando no mérito até se o Remo tá jogando bem ou mal, porque eu acho que tá competindo. A gente falou agora sobre competir, né? Sobre duelar. E acho que o Remo tá conseguindo competir. A questão é que deixou muito ponto para trás. E tá numa situação com o brasileiro que você já precisa se preocupar para tentar pontuar, para não ficar nessa situação negativa. E por isso que eu falo que às vezes pode prejudicar no sentido de sobrecarregar. Não que o torcedor não vai assistir o jogo da Copa do Brasil e querer que o Remo passe de fase e chegue cada vez mais longe, ainda mais porque o mata-mata ele tem esse gostinho, né? Ele tem essa questão. A autoestima do clube também é importante, né? Pô, o Remo eliminar o Bahia, cara. E depois... do elenco, cara. Pois é, do elenco também. De repente, tem esse lado, né? De dar um gás aí na questão anímica também, né? E o Condé ganha sobrevida, tá? Porque o Condé já estava sendo cobrado pela torcida bastante também, criticado. E com essa vitória aí, fora de casa contra o Bahia, dá uma respirada boa, né? Porque Até porque no Brasileiro está 5 pontos atrás já do Cruzeiro, que é o primeiro time agora fora da zona, né? Então, entre aspas, é um confronto direto. Que não vai ser no final do campeonato, possivelmente não. O Cruzeiro não vai estar lá embaixo no final do campeonato. Mas nesse momento seria importantíssimo o Remo conseguir vencer o Cruzeiro. Cara, é um confronto muito importante, né? É fora o... É em casa. É no Mangueirão, cara. Mangueirão. Baita oportunidade pro Remo pra gente diminuir a distância. Falando em Cruzeiro, né? Pra gente andar no assunto e falar também um pouquinho sobre o Cruzeiro, 3-1 fora de casa. Vocês acham que esse jogo da volta ainda tá aberto ou já matou? É engraçado que o Bahia é o melhor visitante da Série A hoje, né? Só perdeu pro Remo. Verdade. Só perdeu pro Remo. Só perdeu pro Remo e ganhou todos os outros jogos. Né? Que loucura, cara. Então levou uma surra do Remo, né? Exatamente. Os que eu falei do 7-2, né? Os que eu falei do 7-2 no geral dos 2 jogos até agora, não tem como falar que o Bahia tá morto, pelo amor de Deus, né? O time do Bahia é muito bom, o time do Bahia vai brigar lá em cima, o time do Bahia vai brigar para ir para pré-Libertadores ou para Libertadores direto. Mas o Bahia em mata-mata não tá conseguindo, né? O Libertadores é um exemplo. Caiu na pré-Libertadores e ficou sem a Copa Sul-Americana.
que caiu na primeira fase da pré-Libertadores. O Botafogo cai na segunda O Botafogo cai na segunda, por isso tá jogando a Sul-Americana, perdão. Então, não tem como falar que já tá definido. É natural que vai ter vantagem, né? E aquela questão do estado anímico do mata-mata, né? Você tem que entrar para ganhar e tudo mais. Acho que o Remo vai passar de fase. Bem sincero. 3-1 fora de casa, você sai grande. Não, tô falando que não dá pra deixar. Né? Não dá pra falar que o Bahia tá morto. Não, acho que não. Mas acho que o Remo vai acabar passando de fase. Até porque eu acho que. E é curioso, porque o Rogério faz um trabalho longo no Bahia, mas ele vive com cobranças, tá? E passa muito do que você tá falando. Mata-mata, né? Do mata-mata. Porque ele já faz bons trabalhos em relação ao estadual, ganha estadual, que já é algo mais dentro de casa, quintal de casa, faz boas campanhas em Campeonato Brasileiro. Ano passado mesmo se condiciona a disputar a pré-Libertadores. Esse ano tá bem no Brasileirão, mas acho que a torcida do Bahia espera mais no sentido de títulos. E talvez uma Copa seja mais fácil do que você ganhar o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo. E a partir do momento que você cai muito cedo na Libertadores, a Copa do Brasil ganha um peso ainda maior. E de primeira, na Copa do Brasil, você toma 3 gols em casa, essa pressão vem muito forte. E acho que o Remo sai gigante dessa primeira perna aí, como diz 20 anos da Aricane. Cara, e aquilo, né? Tava 2-1 até os acréscimos do segundo tempo. E o Marcelinho ganhou o Remo baixo no gramado. O Bahia tentando sair, furar a boa defesa do Remo. O Marcelinho salta, recupera a bola, dá um pique de uns 60 metros. Assim, ele termina muito na frente do jogador do Bahia, depois chega uma cobertura, se eu não me engano, do Juba, outro jogador que estava chegando ali, ele dá uma cavada, a bola vai na cabeça do Aleph Manga ali, que faz o gol, para deixar ainda pior a situação pro Bahia, né? E melhor pro Remo, né? Mano, fazendo gol de cabeça é raro, viu? Pois é. E ele tem mais de 1,90, né? Ele tem, só que ele não gosta. Ele não gosta, né? Não gosta. O torcedor do Remo que tá assistindo, o Felipe Dal, que trabalhou com o Manga, então por isso que sabe que ele não gosta. Não, ele não gosta. A maior cobrança dele, inclusive, era ele estar mais próximo da área. E o tanto de gol que ele fez de rebote no Coritiba, porque ele nunca estava próximo da área para disputar a bola de cabeça. E 1,91, né? Se eu não me engano. 1,92. 1,91, 92. Por aí. Só que ele ficava sempre lá no segundo pau, lá, né? O tanto de gol que ele fez de rebote, assim, lembro de um contra o Sport na Copa do Brasil. Naquele 3-3. O pessoal tá falando aqui que o Cruzeiro e Remo vai ser no Baenão, tá? Boa. Não vai ser no Mangueirão. É que o Baenão, ele traz aquele ambiente mais hostil pro adversário. Com certeza. Né? Eu entendo que talvez seja o caminho pro Remo. E o reta final da Série B do ano passado foi isso. Tudo bem que o jogo contra o Goiás, né? O último jogo foi no Mangueirão, também por capacidade de público, por questão de apelo, pô. Tinha 50 mil pessoas no estádio, cara. Que daí também você consegue ganhar mais dinheiro, enfim, e colocar mais gente no estádio. Mas acho que o Baenão pode ser um negócio legal pro Remo na Série A pelo clima hostil. Acho que tem um clima muito mais hostil, torcida muito mais perto ali, você dificulta um pouco pro adversário em contrapartida ao Mangueirão. Naquela sequência do Guto, né? Que o Remo venceu vários jogos em sequência, foram alguns ali no Baenão, né? Um abraço pro Rafa Cruz e pro Charles Rosário, que mandaram a mensagem, né, avisando que o jogo vai ser no Baenão. Obrigado. Eu queria ler a mensagem do Marlos Nogueira. O Bahia vai para cima do Remo em Belém e vai levar mais gols no contra-ataque. Realmente é a forma como o Remo tem conseguido superar o Bahia, né? Nessa transição muito forte, né? E o cenário do jogo deve ser de um Bahia indo para cima. Agora, o que vai acontecer exatamente, se vai conseguir conectar o contra-ataque ou não, é outra história. Mas o cenário da partida deve ser esse. Pessoal, a meta de like mudou, tá em 100. Falta um só, tá? Então, deixa o like aí quem tá assistindo pra gente aumentar ainda mais a meta. Chegou em 100. Não atualizou na tela ainda, mas já chegou em 100. E o pessoal comentou aqui que vai ter show no Mangueirão, tá? A gente fala sobre a questão do Baianão ser um ambiente mais hostil, mas mesmo assim, quando o Mangueirão estiver disponível, eu particularmente, sim, né? Não desconsidero essa possibilidade, porque pode ser um caminho para você dificultar partidas também.